Moradores de um bairro novo de Ribeirão Preto reclamam da falta de transporte público na área. O número de linhas não atende à demanda e a lotação é um outro problema que incomoda os usuários. Quando Estefânia se mudou para o bairro Cristo Redentor, ela não imaginava que teria tamanha dificuldade com um serviço básico como o transporte público. Ela depende do coletivo para ir para o trabalho pela manhã, mas tem sido muito desconfortável a viagem até o centro, que costuma levar quase 1 hora. Recentemente, indignada, a auxiliar administrativo gravou um vídeo mostrando a lotação dentro do ônibus. Esse aqui é o ônibus Cristo Redentor, ó, lotado, 7 horas da manhã, o ônibus lotado. Várias pessoas mudaram e não tem ônibus para todo mundo. Como mostra o vídeo, eu estava atrás do motorista, eu coloquei meu pé no tempo de cair ali em cima dele. E nesse mesmo dia do vídeo, quase teve um acidente. E nós, passageiros, que estava falando para o motorista, ó, vira, não vira, para. Então, tipo assim, é muito difícil para nós, moradores de lá. Pior para a Luzinete, que está grávida e também depende do transporte público para ir para o trabalho. Ela afirma que nunca conseguiu ter uma viagem tranquila desde que se mudou para o bairro. Eu estou grávida de 7 meses, de quando eu estou morando aqui, nunca consegui passar a catraca para sentar. É sempre em pé na frente com o motorista. E com o ônibus lotado, muita gente acaba ficando para trás. A gente fica para trás no caminho. Aí eles brigam com o motorista, mas a gente entende que não é culpa do motorista, e sim da Transerp, que nós ligamos, temos até um grupo no Facebook, e a Transerp informa que não tem população suficiente para pôr mais linhas de ônibus. Até pedimos para ir lá, então venha dar uma volta no Cristo Redentor. Esse problema pode estar acontecendo em decorrência de uma frota de ônibus menor na área. O bairro Cristo Redentor foi inaugurado recentemente e a quantidade de veículos, ao que parece, não tem dado conta da demanda. Foram entregues cerca de 7.000 residências. Nem todas foram ocupadas ainda. Ou seja, a situação pode ficar ainda mais preocupante nos próximos meses. Com poucos ônibus circulando, outro problema é a demora entre um veículo e outro. Segundo os moradores, a espera ali no ponto pode durar mais de 40 minutos. Aqui demora bastante. Quando vai para lá, para vir para cá, que Deus me livre. Demora mais ainda? Mais ainda. Quer dizer, e aqui é deserto, né? É perigoso para não, aqui não tem como você ficar sozinha, né? Tem que vir e sair depressa. Quer dizer, acaba esperando, acaba sendo perigoso. É perigoso, muito perigoso. Para esse advogado especialista em direito do consumidor, faltou o planejamento do consórcio pró-urbano, responsável pela gestão do transporte público em Ribeirão Preto. Ele afirma que um estudo precisa ser feito com urgência para corrigir o problema que vem gerando transtornos aos moradores. Precisa entender que aquele bairro ele foi criado recentemente e em 2 etapas, né? E a segunda etapa praticamente dobrou a população da segunda. Então precisa ver quando foi feito o dimensionamento da massa populacional daquele bairro e saber se não é o caso, e o que parece o caso de redimensionar a população e colocar mais linhas à disposição. Se o problema persistir, os usuários podem levar o caso ao Ministério Público. A população precisa cobrar o seu direito, né? Se ela tem direito ao transporte público, ela precisa cobrar esse direito do governo municipal, no caso a prefeitura, e ao próprio consórcio, e inexistindo resposta suficiente, ela deve procurar o Ministério Público para formalizar essa reclamação, para que o Ministério Público possa atuar de forma a cobrar esse contrato. Aliás, até os próprios vereadores, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto pode ser acionada para cobrar, já que é o fiscal da lei do município. E eles querem aumentar a tarifa do ônibus, né? Aumenta a tarifa do ônibus, mas não tem ônibus suficiente para a população do Cristo Redentor. Quer dizer, a tarifa que você paga é a mesma que o pessoal da Zona Sul que paga também. Sim, é a mesma tarifa. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Transerp informou que o referido bairro é servido por uma linha operada com frota de 8 veículos no horário de pico da manhã, proporcionando um atendimento a um intervalo médio de 13 minutos. Contudo, essa oferta de transporte mostra-se ajustada à demanda de passageiros. Disse ainda que a equipe de fiscalização irá intensificar a sua atuação, isso para melhorar as condições de atendimento ao bairro.